em que a gente entrega com maior amor, com maior carinho, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, quero te agradecer, Jesus, por estarmos aqui reunidos, eu juntamente com a tua igreja. Pai, coloco diante de Ti as nossas vidas, coloco diante de Ti a nossa adoração, coloco diante de Ti, Senhor, ó Pai, os nossos corações, para que possamos, ó Deus, sair daqui hoje cheios de Ti, cheios da Tua misericórdia, cheios da Tua graça, cheios da Tua compaixão. Ó Pai, se nós saímos dos nossos lares e se estamos reunidos aqui agora nessa noite, foi porque a Sua mão nos guiou até aqui, foi porque os nossos corações foram tocados por Ti, ó Deus, e isso é graça, isso é misericórdia. Se os nossos pés marcharam para estarem reunidos aqui em adoração, foi porque o Senhor teve misericórdia de nós. Senhor, não foi por nós, porque nós não merecemos, ó Pai, mas foi por Tua graça, por Tua misericórdia que nos alcançou. Queremos Te agradecer, Senhor, por essas misericórdias. Colocamos diante de Ti as nossas vidas, que os nossos corações possam se encher de Ti, ó Deus, e que o nosso culto venha subir como uma oferta, ó Pai, preciosa, pura no Teu altar, Pai. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Paz Teu. Vou estar... A música eu vou pedir para você ficar sentadinho, quietinho, porque agora o time está ocupado. Vou equalizar aqui um pouco o som. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Salmo de número 100. Salmos de número 100. Salmos de número 100. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Que nos diz assim: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelas portas do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Amém? Glória a Deus. Nós não temos palavras para agradecer a esse Deus, aonde fala aqui nesse último versículo que o amor dele dura para todo o sempre. E o amor é tão bom, o amor é um sentimento incrível, o amor é um sentimento lindo. E o amor humano que nós sentimos uns pelos outros é um amor limitado, é um amor que é durável, é um amor que vai até onde nossa existência aqui continuar. Já o amor do Senhor é um amor que dura por toda a eternidade, vai além daqui, é um amor que permanece. E essa igreja leva o nome de Igreja Bíblica do Amor de Deus. Este é o nome dessa igreja. E depositamos nossa fé neste amor. Até tem uma musiquinha, vou espuriar para a Kel, que é uma nossa para a igreja também lá no grupo, onde fala sobre o amor. Eu fiquei pensando, falando, até já está entrando no significado, né? Sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus depositada em nossas vidas. Vou estar louvando, estar adorando ao Senhor e peço que vocês adorem a Deus junto comigo. Vou pedir ajuda de Deus no violão. Amém? É um louvor antigo, um louvor conhecido. Eu vou pedir ajuda de Kel. Irmãs, eu não sei se lembra dessa música, possivelmente não, mas Mônica deve saber mais ou menos. É um louvor bem antigo, Deus conhece, puxa muito da voz, é um louvor de uma irmã, e quando a gente vai cantar um louvor de irmãs, a gente puxa muito a nossa voz. Eu aceito, meu filho, principalmente quando essa irmã tem uma voz extremamente aguda, que deveria ser a irmã Mônica que está louvando. Mas é um louvor lindo de adoração ao nosso Deus, e este culto, e esse salmo de número 100, sobre essa grandeza. Esse louvor é muito bom, é um louvor antigo, onde reflete sobre a adoração a Deus. E eu vou pedir para vocês que não conhecem, que durante esse período cante como puder, adore como puder. Vocês que conhecem, soltem a voz, soltem a garganta de vocês, porque a garganta do varão aqui não está muito boa, né? Não está das melhores. E vamos louvar o nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou.
De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras.
Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, só quero ver você, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Queira, Jesus, receber a nossa adoração, porque o Senhor é digno, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. Não há outro Deus além de ti, não há outro Senhor, não há outra rocha. Viemos aqui nessa noite, Jesus, para te adorar, para reconhecer o teu poder, para reconhecer que só o Senhor é santo, que não há outro nome além de ti, que o único nome que pode salvar é o nome do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que, diante das nossas adversidades, diante dos nossos problemas, estende sempre as suas mãos por misericórdia, por graça, nos levanta, nos põe de pé, nos faz andar, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às turbações, mesmo em meio ao turbilhão. O Senhor nos coloca de pé, o Senhor nos sustenta nas suas mãos, mesmo nós não merecendo, e o Senhor nos guia por caminhos que devemos andar, ó Deus. E aqui estamos para te agradecer, Senhor, e para render glória ao teu nome, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. A igreja tem preferência de mais um louvor? Número 5. Tio, bota. Não, meu amor, pode. Não. Aí tá. É hora de louvar, né? Tá que você vai. Eu queria louvor de adoração, mas vamos louvar esse louvor de número 5, que não deixa de ser uma consagração ao Senhor, e como primeiro louvor, e um louvor onde já tem um nome que é consagração, onde as nossas vidas devem ser consagradas ao Senhor. Vamos trazer esse louvor também de número 5, que é um hino da harpa cristã, muito conhecido também. Peço para vocês me ajudarem, inclusive Caleb, que só fala o número 5, mas não canta. Vamos aprender a cantar, mozinho, cantar junto, amém? Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, como rocha verdadeira, em oração de amor.
cantar mais um louvor de adoração. E eu vou estar cantando. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É um louvor conhecido. Aqui, ó, aqui eu ouvi dizer. Amém? Amém. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Mais uma vez. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus. Flui aqui neste lugar. Flui sobre nós, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. E vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Mais uma vez. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Aleluia. Glória a Jesus. Glorificado, exaltado é o nome do nosso Deus. Nosso coração seja sempre altado, Senhor Jesus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em imagens de escultura, outros confiam em velas, outros confiam em incenso, mas nós confiamos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem guerreia as nossas guerras, quem guerreia as nossas batalhas e quem vence as nossas guerras, as nossas batalhas. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por essa adoração, por esses louvores, colocando diante de Deus as nossas vidas que aqui nos fazemos presentes, colocando diante de Deus também as pessoas que têm contribuído para que esse ministério permaneça com as portas abertas, colocando diante do Senhor as nossas vidas e a vida de Mateus, que irá trazer a mensagem nessa noite. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra,
Aqui estamos, Senhor, reunidos, ó Pai, para te agradecer, Jesus, por cada louvor, para te agradecer, ó Deus, pelas graças e misericórdias que o Senhor estende por nossas vidas, ó Deus, mesmo nós sendo falhos, pecadores, não merecendo, ó Pai, como eu sempre falo, nem sequer os seus castigos, e ainda assim o Senhor, por misericórdia, nos coloca de pé, o Senhor, por misericórdia, nos permanece em vida, ó Deus, o Senhor, por misericórdia, nos dá a graça de nos reunirmos aqui, ó Deus, não para adorar o homem, não para adorar, Senhor, imagens de esculturas, não para adorar, ó Pai, ídolos feitos de pau e pedra, mas para adorar aquele que tudo pode, aquele que tudo é, aquele que nos deu fôlego de vida, aquele que fez as estrelas dos céus, o sol, a lua, o mar, tudo que neles existem. Queira, ó Deus, as nossas vidas está, ó Pai, diante de Ti, ó Deus, ao mesmo tempo. Para nós é motivo de alegria, de orgulho, ó Pai, estarmos aqui reunidos em adoração, reunidos louvando e agradecendo o nome do Senhor, que tudo pode, que tudo é, que tudo opera. Seja exaltado em nosso meio, Jesus de Nazaré, seja louvado, seja adorado, seja, ó Deus, bem-vindo em nosso meio. Este culto não é nosso, esse culto é do Senhor. Cada louvor, cada adoração, cada coração, cada vida que aqui se encontra pertence única e exclusivamente ao Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, ó Deus, na oportunidade, na ocasião, te apresento as pessoas que têm abençoado essa igreja, que tenham, Pai, ajudado para que essas portas permaneçam de pé. Vai de encontro a cada um, abençoa de maneira grande e poderosa. Coloco diante de Ti, ó Deus, cada dizimista dessa igreja, cada ofertante dessa igreja. Coloco diante de Ti, meu Deus, as pessoas, meu Pai, que têm contribuído para que essa igreja continue. Jesus, as pessoas que têm amado esse ministério, pessoas que não moram às vezes nessa cidade, pessoas que pertencem a outras denominações evangélicas, mas ainda assim têm um cuidado, têm um amor por essa obra. Que o Senhor possa estar abençoando cada vida, ó Pai. Abençoa o Teu povo na terra. Jesus, seja amigo dos amigos da Tua obra. Ó Pai, que a bênção de Abraão esteja nesse ministério, esteja nessa igreja, esteja nessa obra, esteja no pastor dessa igreja, esteja sobre todo aquele que trabalha por essa igreja. Que as Suas mãos estejam estendidas, ó Pai, para operar milagre, ó Deus, para fazer maravilhas, para levantar, ó Deus, a cada um, Senhor, e para derrubar por terra os inimigos da Tua casa, os inimigos da Tua igreja, Senhor, que não são inimigos nossos, são inimigos Teus, ó Pai. Declaramos, ó Pai, aqui o Teu nome, declaramos que nada somos, que somos pó e cinza, e que o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo é o dono dessa obra, é o dono dessa igreja, é o dono de tudo em nós. Seja o Senhor louvado, seja o Senhor engrandecido e exaltado, ó Pai. Apresento também a vida do Mateus, ó Pai, nosso professor, que tem sempre trago aqui palavras para a nossa edificação. Que o Teu Espírito Santo use de maneira grande e poderosa, para que as nossas vidas saiam daqui edificados, ó Deus, mais de Ti, Senhor. Que venhamos sair daqui cheios, ó Deus, repletos da Tua graça, do Teu Espírito, ó Pai, e colocarmos em prática cada ensinamento, cada palavra trago aqui através do Teu servo. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, a paz do Senhor é para todos. Amém. Vamos dar continuidade às nossas exposições que estamos fazendo aqui nos Evangelhos. Hoje nós vamos finalizar o capítulo de número 18 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 18. Tio, água, por favor. Mateus capítulo 18, dos versículos 15 a 20. Continuando então com as nossas exposições. Nós vimos a última mensagem do versículo 10 até o versículo de número 14, e hoje nós vamos do versículo 15 até o verso 20. As próximas mensagens nós ainda vamos continuar aqui cuidando
com o capítulo 18. Talvez em mais 2 sermões a gente consiga concluir, amém? Hoje vamos ficar só com essa parte, dos versos 15 a 20. Vamos fazer a leitura todos juntos. Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20. Diz o seguinte: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considere-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Até aqui a leitura. O contexto geral do capítulo 18 fala sobre os relacionamentos no reino de Deus. Jesus está tratando desde quando a gente iniciou o capítulo 18. No versículo 1, Jesus está o tempo todo tratando aqui com seus discípulos sobre os relacionamentos no reino de Deus. Especialmente sobre a humildade, que nós vimos no início do capítulo, sobre a humildade, o cuidado com os pequeninos ou com os pequenos, né, com os menores, com as pessoas que estão chegando na fé, com as crianças, e também como lidar com pecados dentro da comunidade, e como lidar com erros e tropeços dos irmãos dentro da igreja, que é justamente esse tópico que a gente está vendo aqui hoje, dos versículos 15 a 20. Jesus já tinha falado antes acerca dos escândalos, e qual é o proceder, qual é o procedimento que todo mundo deve ter para justamente não causar escândalos, nem em ninguém e nem diante do mundo. Quando ele fala nos versículos 8 e 9, né, sobre a pessoa cortar a própria mão, o próprio pé, se escandalizar, que é melhor que a pessoa entrasse no reino do céu coxo ou maneta do que entrar com os 2 pés ou as 2 mãos no inferno. E aí também replica isso no exemplo dos olhos. Se seu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança longe de ti, que é melhor que você entre sem os olhos no reino, do que tendo os 2 seres lançados no inferno. Ele está falando aqui justamente para evitar os tropeços, os escândalos, a ação pecaminosa que é escandalosa diante da igreja, diante do mundo, né? Tudo aquilo que vai inclusive custar a entrada no reino dos céus. E agora ele vai ensinar para a igreja, para os seus discípulos e para nós como é que nós devemos lidar com o nosso irmão que tropeça, né? Que a gente tratar os que erram e os que falham. No versículo de número 15, ele começa dizendo o seguinte: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. O objetivo aqui, quando Jesus fala isso, né, quando acontece uma ofensa entre uma pessoa e outra, né, quando não é algo público, mas é só entre 2 partes somente, o que ele vai orientar é que a parte ofendida vá repreender o irmão. E Jesus ele vai sempre tratando de cada tópico aqui, que nós estamos tratando, em cada versículo, visando a restauração dessa pessoa e não a condenação dessa pessoa. Tanto que a gente vai vendo Jesus fazendo isso por estágios, né? Só no último estágio que ele vai dizer, trate como gentil e como publicano, que ele está falando da excomunhão mesmo. Mas o objetivo de Jesus aqui é sempre a restauração, né? O confronto aqui tem que ser pessoal, discreto, e tem que ser feito com amor. Tem que ser feito com amor. Então, quando um irmão ofende a outro, esse outro deve repreendê-lo, né, de uma maneira discreta, entre eles somente entre as 2 partes, e deve ser visando a restauração desse irmão, né? Tem que ser uma repreensão que é feita com amor, não uma repreensão que é feita de maneira impulsiva, né? Por ódio, ou por raiva, ou por qualquer outro sentimento que seja despertado por aquela atitude do irmão que errou conosco. Mas deve ser algo discreto, não deve ser espalhado para toda a igreja. E aí Jesus vai dizer que se ele ouvir, né, se esse irmão ofensor ouvir a repreensão do irmão ofendido, então ele vai dizer, ganhaste a teu irmão. Né? Jesus está zelando aqui pela restauração da comunhão entre ambas as partes. Aí ele vai continuar no verso 16, ele diz o seguinte: mas se não te ouvir, ou seja, se o irmão que te ofendeu, quando você o repreendeu, não te ouvir,
leva ainda consigo um ou dois. Leva uma ou duas pessoas com você para fazer a mesma coisa de novo. Né? Antes era discreto e era pessoal, era entre só as duas partes, a parte ofendida e a parte que ofendeu. Se a parte que ofendeu não escutou a repreensão, então leva-se mais outras duas pessoas. E Jesus vai dizer, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Aqui Jesus está usando, ele nos lembra justamente do que é estabelecido lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Vamos fazer uma leitura rapidinho só para a gente ver. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de duas testemunhas ou pela boca de três testemunhas se estabelecerá o fato. Então Jesus, no primeiro momento, ele recomenda: se seu irmão te ofendeu, fez alguma coisa contra você, repreenda só entre vocês dois. Não leve isso para mais ninguém, não. Vá você e repreenda ele, exponha diante dele o caso. Se ele te ouvir na sua repreensão, muito bom, você restaurou o seu irmão e restaurou a comunhão entre vocês, que é o que é desejado. Se porém ele não te ouvir, aí você, ao invés de espalhar para toda a comunidade, para toda a igreja, você chama duas pessoas, leva com você, seguindo esse princípio que nós observamos agora em Deuteronômio 19, verso 15, ele vai dizer, para que pela confirmação de duas ou três testemunhas, né, o testemunho seja validado, né, a palavra seja confirmada. Né, e a ênfase aqui é que, baseado nesses princípios, o propósito se torne mais formalizado, né, seja uma coisa mais formal, mas ainda assim não perde o sentido de restaurar o pecador, não perde o sentido de restauração por amor àquela pessoa que está ainda ligada à ofensa que cometeu. Aí, continuando, no verso 17, a gente observa o seguinte: e se não as escutar, ou seja, você levou aquelas duas pessoas para confirmar, para formalizar isso que vocês estão fazendo, Deus fala, e se não escutar nem as pessoas que você levou, aí ele vai dizer, diz-o a igreja, né? A eclésia, a comunidade dos crentes, diz-o a igreja. Se também não escutar a igreja, a gente vai ver como tem vários graus aqui da coisa, né? A gente vê como o interesse aqui que Jesus está estabelecendo é sempre em zelar por aquela pessoa que está ofendendo, que está pecando, né? E ela não quer ainda assim ser restaurada, mas a gente vê que vai passando por várias etapas. Começa primeiro no particular, depois vem as duas pessoas que vão servir de testemunho, depois vem o caso da igreja, né, ser exposto diante da igreja, o acontecimento, e só então, verso 17 ainda, diz a igreja, também se não escutar a igreja, considerai-o como um gentil e um publicano. Então a gente vai entender o que significa isso. Foi passando aí por vários graus, né, várias instâncias, digamos assim, esse proceder com o irmão que pecou e com esse irmão que ofendeu alguém dentro da igreja. E aí vai chegar no caso em que finalmente o caso vai se tornar público diante de toda a comunidade de crentes. Né? E aí, se for o caso dele escutar toda a igreja, né? A gente vai entender isso pelo versículo 17, se ele escutar a repreensão da igreja, ele está restaurado. Porque Jesus vai dizer que se ainda não escutar toda a igreja, aí sim vocês podem tratá-lo como um gentil e publicano. Né? A comunidade toda envolvida, a igreja toda agora envolvida em algo que começou sendo primeiramente particular, somente envolvendo duas partes. Né? E se houver uma rejeição contínua, que é o que Jesus está mostrando aqui, se a pessoa continua continuamente, em cada momento, em cada fase disso, em cada instância, vai rejeitando a oportunidade de restauração, aí sim há uma ruptura da comunhão, há uma ruptura de comunhão aqui. Mas sempre com o entendimento de que gentios e publicanos, né, quando Jesus fala, trate-o como gentil e como publicano, no entendimento de que eram justamente essas pessoas para quem Jesus tinha vindo. Mas Jesus veio justamente a procurar por pessoas que eram marginalizadas, digamos assim, pelo restante da sociedade judaica. Os gentios, que eram um povo que era de fora, que era estrangeiro, que não era judeu, que não era israelita, e o publicano, que por mais que fosse israelita, ele ainda assim trabalhava a serviço de Roma, cobrando impostos da própria nação. Então eram as figuras que eram mais detestadas pelo povo judeu.
Inclusive Mateus, que escreveu esse evangelho que a gente está acompanhando, ele era um publicano, era um cobrador de impostos a serviço do Estado de Roma. Então quando Jesus disse que tratai como um gentio publicano, não é porque agora a situação é somente com Jesus Cristo mesmo para trazer aquele irmão à restauração, assim como ele trouxe, a exemplo de Mateus, a comunhão consigo mesmo. Né? Depois de passar por todas essas etapas, por todas essas fases de como deve ser tratado o pecado do irmão, até chegar nessa fase final, que é a ruptura da comunhão. Né? Chegando nesse momento, a gente vê então que há essa ruptura e somente Jesus Cristo para restaurar aquele irmão mesmo, a comunhão. Né? Mais uma vez, visando aqui a esperança da restauração ainda existente naquela pessoa. Claro que é uma diferença entre aquele que rejeita de uma vez só, que é aposta, talvez deliberadamente ele abandona Jesus Cristo, se volta contra Jesus Cristo, né? Tendo um espírito justamente de anticristo, e a diferença entre aquele irmão que permanece acreditando que ele está certo no que ele fez, né? Que ele não arreta o pé, porque ele acredita que o que ele fez não foi necessariamente uma ofensa contra aquele primeiro irmão no primeiro momento da leitura. E aí, continuando o texto, versículo 18: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Né? Aqui a ênfase é que a igreja, agindo segundo a orientação de Jesus, tem autoridade espiritual para afirmar o que está ligado ou desligado no céu. Não quer dizer que a igreja agora vai estabelecer coisas novas e Deus vai ter que assinar embaixo e bater o martelo, bater o carimbo. Não é isso que significa. Né? Não é criar novas regras, mas reconhecer aquilo que Deus já determinou. É uma forma de dizer que, uma vez que a comunidade de Jesus está agindo em conformidade com aquilo que Ele mesmo está ensinando a fazer, em conformidade com aquilo mesmo que Ele está estabelecendo a fazer, né? Seguindo todas as diretrizes que Ele mesmo está estabelecendo aqui na sua palavra, uma vez que é ligado entre a comunidade dos crentes aqui na terra, isso, segundo os princípios que Jesus está estabelecendo, também é concordado no céu. Não é que a gente vai inventar coisas novas e Jesus vai ter que assinar embaixo. Né? Esse versículo não pode ser interpretado dessa forma, porque a gente ligar na terra, tem muita gente que faz isso. Né? Não, a gente vai fazer isso mesmo porque o que é ligado na terra é ligado no céu, como se Deus tivesse a obrigação de concordar com uma coisa que a gente está promovendo, e não é assim que Jesus está dizendo. A autoridade espiritual que Jesus está revestindo a sua igreja aqui, quando ele diz isso, é justamente quando ela estiver agindo em conformidade com aquilo que ele está ensinando a fazer. Ou seja, se a igreja está seguindo todos esses princípios que Jesus está estabelecendo aqui, de relacionamento entre eles, como eles devem se relacionar, então uma vez que a igreja determinou algo e decidiu algo depois de todo esse procedimento seguido, então também, diante de Deus, essa decisão é levada em consideração. É que a gente vai inventar moda e Deus vai ter que concordar com o que a gente está fazendo, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E ele continua dizendo, no versículo 19: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus promete, né, a sua presença especial, quando ele termina no verso 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei, ou aí estou eu no meio deles. Então Jesus está prometendo a sua presença especial quando os irmãos eles se unem para buscar sabedoria, especialmente no contexto de restauração e disciplina eclesiástica. Né? Outra coisa que as pessoas gostam de levar fora de contexto também é esse verso 19. Se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Mais uma vez a gente pode cair na mesma coisa do verso anterior, né? Que a gente vai propor a Deus o que a gente quiser e Ele vai estar obrigado a fazer segundo essas palavras de Jesus. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Né? Mas ele está dizendo assim, juntamente isso com o que ele fala logo a seguir, que onde estiverem dois ou três reunidos no nome dele, ali ele se faz presente, é que ele promete que ele vai estar presente para conceder sabedoria para a igreja quando ela tiver que tomar decisões importantes. E quando ela precisar pedir a Deus, peticionar a Deus justamente como deve proceder nessas circunstâncias importantes. Uma delas é justamente esse caso que Jesus está apresentando para nós, de como a igreja deve tratar as pessoas que erram, como a igreja deve tratar
Né? Então não é uma abertura de porta para que 100% de todas as coisas que a gente pede a Deus, Ele vai necessariamente conceder como se Ele estivesse obrigado a fazer isso. Né? Não desestimulando as nossas petições diante de Deus. O crente deve sim apresentar suas causas, as suas queixas, a sua petição diante de Deus, até porque a orientação da Escritura em todo tempo é essa, né? Que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus, ao invés de ficarmos ansiosos, mas com o entendimento de que Deus ele não está imposto a Deus fazer 100% de tudo aquilo que a gente pede. Até porque, mais uma vez lembrando dessa sabedoria que vem através de Jesus Cristo, tem coisas que a gente pede sem sabedoria. E o Tiago vai falar isso, quem não tem sabedoria peça a Deus para que tenha, justamente. Ele vai tratar acerca das pessoas que estavam pedindo a Deus e não recebiam porque pediam mal. Consequência dessa falta de sabedoria mesmo na hora de pedir. Né? De saber o que está pedindo, como está pedindo e para que está peticionando a Deus. Algumas aplicações então, como nós já chegamos até o versículo de número 20, algumas aplicações aqui para nós termos um apanhado geral de todo esse texto aqui. O pecado ele deve ser tratado com seriedade, mas com amor e com paciência. Com amor e paciência. Né? Dentro da comunidade de Deus, da comunidade de crentes, dos que servem a Deus, o pecado ele não pode ser tratado com brandura, ele tem que ser tratado com a devida seriedade que ele exige. Nós vamos ver lá na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, que Paulo está repreendendo aquela igreja, a igreja de Corinto, justamente porque tinha algo deliberado e muito grave acontecendo no meio da igreja, algo escandaloso, justamente que Jesus está tratando aqui nesse capítulo 18 sobre escândalos, um pecado escandaloso por parte de um jovem que estava ocorrendo e simplesmente estava correndo solto. E Paulo vai repreender aquela igreja. Do que vocês vão se orgulhar, gente? Isso está acontecendo, tem um menino, um jovem, no meio da igreja, no meio de vocês que está, a gente não sabe se Paulo está usando uma figura de linguagem para ser mais franco, mas vai dizer que era um homem que estava possuindo a mulher de seu pai. E aí é algo muito grave no meio da igreja. Então exige sim tratamento de seriedade com o pecado. Mas em todo tempo esse tratamento deve ser feito com amor e com paciência. Deve ser feito seguindo primeiro as diretrizes que Jesus estabeleceu. Não, a gente não deve pular nenhuma das etapas de tudo que ele está estabelecendo aqui de como deve ser feito. Né? Isso tudo tem que ser feito visando a restauração daquela pessoa. Sempre visando o amor para aquela pessoa. Não, porque a princípio, né, tem muita gente que se irrita, que é muito ríspido, que é muito impetuoso, e acaba às vezes lançando uma repreensão muito dura, muito severa, para que deve ser, para a pessoa entender a gravidade do que ela está fazendo, se ela estiver realmente pecando. Mas isso tudo deve ser feito com amor, para aquela pessoa que entenda que o que ela está fazendo está errado, que a igreja deseja que ela seja restaurada a comunhão com o corpo e principalmente com Deus através do seu arrependimento. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com essa leitura é isso: o pecado deve ser devidamente tratado com seriedade, mas com amor e paciência. Né? E deve ser tratado com seriedade porque, infelizmente, muitos são os casos hoje em dia de pecado que a igreja está fazendo vista grossa. Infelizmente. Principalmente se a pessoa tiver algum cargo ou liderança dentro do ministério. É muito comum em muitas igrejas e denominações. Se a pessoa tem um cargo, um destaque, digamos assim, dentro da igreja, se ela peca, as pessoas serem mais brandas com ela. Isso que o pecado exige seriedade, exige um determinado tratamento. Se a pessoa voltar atrás da sua atitude, ok, ela está restaurada em comunhão com o corpo, com Jesus Cristo. Outra aplicação que nós podemos ver aqui é que a restauração é sempre o objetivo principal. Toda repreensão que é feita, toda pregação que é feita, inclusive acerca de pecados, acerca do nosso proceder, da nossa conduta, do nosso viver diário, da nossa comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, tudo isso tem que ser sempre visando a restauração, né? Restaurar a comunhão daquela pessoa que está errada, daquela pessoa que está persistindo no seu erro, para voltar à comunhão com o corpo de Cristo e com o próprio Jesus Cristo. Né? É por isso que está ligado ao motivo anterior, tem que ser feito com amor e paciência, por isso, para que a pessoa não corra, para que a pessoa não fuja, para que ela não se afaste ainda mais. Porque se faltar esses princípios, o que era para ser desejável, que era a restauração, puxar a pessoa de volta, vai se tornar, na verdade, um afastamento, vai fazer a pessoa se afastar mais, vai fazer com que a pessoa tenha mais repúdia
e ao invés de vir, ela vai embora. Ela se afaste e ela saia, ou algo desse tipo. O terceiro princípio que nós podemos observar aqui é a disciplina, tá? Que é para proteger a pureza da igreja e restaurar quem caiu, é para proteger a pureza da igreja. Tá? Mais uma vez, voltando para aquele exemplo que nós vimos lá na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5. Tá? Paulo vai repreender a igreja para que eles lidassem com aquele jovem específico. Ele vai dizer, né, que ele fosse entregue a Satanás para ser afligido no corpo, a fim de que a alma fosse salva no dia do Senhor. Mais uma vez observando esse princípio, que o objetivo de Paulo, quando esse rapaz fosse excomungado, não era somente o abandono dele e ele se vir para lá, mas era também a restauração dessa pessoa. E a disciplina também que ele está aplicando ali era para proteger a igreja de Corinto, né? Proteger a pureza daquela comunidade, daquela igreja. Até porque, mais uma vez relembrando, né, o povo de Deus, a sua igreja, é quem é porta-voz de Deus, são embaixadores de Cristo, como o próprio Paulo vai dizer. Então nós caminhamos nesse mundo e o mundo nos observa. Nós não somos santos para que o mundo veja, nós somos santos para que Deus veja. Mas ainda assim há uma ordem que o próprio Jesus deu de que nós devemos ser luz desse mundo, né? Que nós devemos ter uma forma, uma conduta de como nós devemos nos portar enquanto estamos peregrinando aqui nesse mundo, que o mundo vai observar, E, de certa forma, o mundo está esperando o quê? De uma comunidade de pessoas que servem a um Deus que é santo, autoproclamado. Que essa comunidade também seja santa, conforme esse Deus que ela serve também é santo. Então é para proteger a pureza da igreja que situações como essa, de disciplina eclesiástica, tem que ser aplicada. E justamente para que o restante da igreja não seja contaminado. Para que o irmão, tendo uma atitude imoral, tendo uma atitude incorreta, pecaminosa, não influencie os demais irmãos a procederem do mesmo jeito. Olha lá, fulano está lá, fazendo o que ele quer, o que ele gosta, ninguém chama atenção, eu vou fazer também. Eu vou embarcar nessa também, ninguém está chamando a atenção dele. Chamou, mas ele está lá tranquilo ainda, não aconteceu nada. Se ele pode, eu também posso. E assim a pureza da igreja vai se perdendo. Vai se perdendo se medidas não forem devidamente tomadas, visando a disciplina, visando a restauração dessa pessoa que está em situação de transgressão. Né? Outra coisa que nós aprendemos aqui é que a comunhão com Deus ela é refletida na comunhão entre os irmãos. A gente vai vendo aqui como Jesus também vai construindo essa imagem da comunhão da igreja. Começa, primeiramente, vai você e repreende o seu irmão. Já começa por aí, né? Entre as duas partes, a ofendida e a que ofendeu. Visando a restauração, a comunhão entre essas duas partes que tinha acontecido uma pequena ruptura por conta da ofensa. Aí depois ele vai agregando mais, depois você chama mais duas pessoas para servirem de testemunha, para irem lá conversar com a pessoa. Se ela não ouvir, aí você já leva diante da igreja o caso. Se não ouvir a igreja, vocês tratem como gentil publicano, ou seja, como alguém que é de fora. E aí a gente vai ver esse reflexo da comunhão com Deus no meio do seu povo, né? Que é o desejo que Deus tem, que o seu povo seja unido, que o seu povo tenha unidade, que haja essa comunhão estabelecida no meio da sua igreja. Tanto que ele vai dizer em verdade no Chico que tudo que ligares na terra será ligado no céu e vice-versa, tratando a ideia de comunidade, de pensamento uno, de um pensamento que é uma coisa só, das pessoas que se unem para decidir acerca de uma única coisa de maneira unânime, entra dentro do contexto de comunhão. Então, uns com os outros. É o que João, inclusive, vai falar lá na sua primeira carta, né? Que nós devemos ter comunhão uns com os outros, e quem não tem comunhão com o seu irmão não conhece a Deus e afins. Então, a nossa comunhão com Deus deve ser refletida na comunhão que nós temos uns com os outros. Isso também entra no que Jesus está tratando desde o início do capítulo, que é o relacionamento no meio do seu reino, como é que deve funcionar. E por último, né, Jesus está ativamente presente quando a igreja age fielmente em seu nome. Fielmente em seu nome. Quando nós estamos unidos, igual quando a gente está reunido aqui para cultuar, ou quando nós nos unimos para evangelismo, ou quando nós nos unimos para qualquer outro propósito em prol do reino de Deus, e levando em consideração todas as orientações que o próprio Deus deixa para nós na sua palavra, Jesus está ativamente presente em nosso meio quando nós fazemos isso.
Inclusive agora, Ele está ativamente presente em nosso meio. Nós estamos cultuando a Deus, né, e seguindo as orientações que o próprio Deus dá de como Ele quer e deve ser cultuado. Né, Jesus se faz presente aqui. Né, ele também já foi chamado, já foi invocado, então Ele se faz ativamente presente no meio do seu povo. Não somente aqui no momento de culto, mas em outras questões, como na disciplina eclesiástica, como nós estamos aprendendo, na questão do evangelismo, ou de qualquer outro propósito que sirva para o avanço e para o crescimento do reino de Deus, para o resgate de almas, para o socorro a necessitados, para fazer tudo aquilo que a igreja está incumbida de fazer. Jesus ele se encontra presente em nosso meio, até porque no final desse meio do Evangelho, nós vamos chegar lá daqui a 10 capítulos ainda, do capítulo 28, né, nas considerações finais de Jesus, antes da sua ascensão, da sua volta para os céus, ele vai dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus prometeu que ele estaria presente juntamente com a sua igreja todos os dias, tanto individualmente, quando nós estamos sós, quando nós não estamos coletivamente reunidos, mas especialmente também no momento em que nós nos reunimos, não somente no momento de culto, não somente no momento da ceia, que Jesus se faz presente nessas ocasiões, mas em todo e qualquer momento que a sua igreja está comungando, né? Está em comunhão, está em constante unidade, está trabalhando para o reino de Deus, seguindo as orientações que o próprio Deus deixa para nós. Né? Essa é a igreja de Jesus Cristo. Ela deve refletir esse caráter que existe no próprio Deus, essa comunhão que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o desejo de Deus que nós tenhamos comunhão uns com os outros, até porque essa comunhão deve ser baseada no próprio amor que Ele está estabelecendo. Né? Deus é amor. Se Deus está em nós, em nosso meio, nós devemos amar. E esse amor deve nos levar a essa comunhão que é perfeita, essa comunhão que é com Deus e com todos os membros do corpo de Cristo ao mesmo tempo. E entendermos que Jesus está presente nesse corpo. Né? Ele é o cabeça, né? Na analogia do corpo que nós encontramos na Escritura, onde a igreja é o corpo e Jesus é o cabeça, é a cabeça desse corpo, que coordena todo esse corpo. Então ele está ativamente presente. Como alguém que está ativamente presente, é ele quem coordena os movimentos desse corpo. Logo, é ele que dá as instruções para nós de como nós devemos proceder em cada etapa que a igreja deve ou vai enfrentar. Então, Jesus está ativamente presente e, principalmente, ele está ali para selar o que nós fazemos, desde que de acordo com o que ele mesmo orientou a fazer. Se fazemos da forma como ele nos ordena a fazer, da forma como ele deixou muito bem claro para que seja feito, então nós podemos ter concordância entre nós acerca disso, porque ele também está em nosso meio e também será ligado juntamente no céu, assim como é ligado na terra. Né? Nós não impomos a Deus coisa alguma sobre esse pretexto, né? Não devemos cair nesse engano de propor alguma coisa a Deus e querer obrigar que Deus faça alguma coisa para nós, no nosso meio, sobre essas palavras que a gente vê nos versículos 18 e 19. Mas entender que o que a gente concorda na terra, que é concordado no céu, é só quando nós fazemos segundo a determinação do próprio Deus, a determinação do próprio Jesus Cristo. Que Deus possa não somente orientar esse ministério aqui presente, mas toda a igreja de Jesus Cristo ao redor do mundo, a esses princípios, né, de unidade, de comunidade, de amor, de fraternidade, para a gente sempre estar fazendo as coisas conforme a orientação de Jesus Cristo, se nós quisermos que tudo que a gente faça aqui nessa terra seja concordado por Ele lá no céu, sempre se lembrando como um motivo de consolação, inclusive, se lembrando que Jesus está presente ativamente no nosso meio. Nós não estamos isolados, a gente não está fazendo as coisas sozinhos, não. A gente está fazendo porque Jesus está no nosso meio e é Ele mesmo quem traz a sabedoria para que nós saibamos como fazer cada coisa. Também vamos orar nessa noite. Agradecimento por essas palavras. Agora eu posso pegar minha Bíblia? Deus, aqui está o seu povo, reunido mais uma vez, no nome de Jesus Cristo, que se faz ativamente presente em nosso meio, assim como Ele mesmo prometeu que estaria ativamente presente no meio de toda a sua igreja. E é no nome dele que nós nos reunimos aqui, é no nome dele que os louvores são entoados, é no nome dele que a palavra é pregada,
Em nome de que essas portas, na verdade, são abertas, que as luzes são acesas, tudo aqui é feito no nome de Jesus e não no nosso. Para que o louvor e a glória e a excelência seja toda dele e não nossa. Ó Deus, nós primeiramente agradecemos por podermos ouvir, por podermos ter capacidade de ouvir o seu Filho falar conosco, de ouvirmos ele dizer para nós como nós devemos nos portar e como nós devemos proceder na nossa comunidade, na nossa comunhão uns com os outros e na comunhão com o Senhor mesmo. Nós agradecemos pelas orientações santas do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos que o Senhor esclareça toda a mente do seu povo ao redor do mundo, de toda a sua igreja que o Senhor constituiu no sangue de Jesus, a voltarmos sempre para aquilo que Jesus está falando, para que nós possamos fazer aquilo segundo a orientação dele, e assim nós alcancemos o favor do Senhor, fazendo as coisas conforme a sua própria determinação e não segundo a nossa própria determinação. Para que no final toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, e que o Senhor zele pela pureza da sua própria igreja, que o Senhor mesmo trate, que o Senhor mesmo levante pessoas no meio do seu povo ao redor do mundo, para tratar e zelar pela pureza no meio do seu povo, que esse é o seu desejo, conforme o que o Senhor mesmo diz, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Que o Senhor zele pela pureza, pela santidade e pela boa vivência do seu povo aqui nesse mundo. Que o Senhor seja glorificado por essa pureza, que o Senhor zele por ela, porque através dela o Senhor é glorificado. Assim como o Senhor mesmo, o próprio Senhor Jesus vai nos dizer que as nossas boas obras devem ser vistas pelos homens para que o Senhor receba toda a glória de nós. Que o Senhor abençoe o seu povo, que o Senhor livre o seu povo dos escândalos, que o Senhor livre o seu povo dos tropeços, e que o Senhor continue ativamente presente no meio da sua igreja, desde agora até aquele grande dia, conforme a promessa que o próprio Senhor Jesus Cristo fez, de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E que nós, pelo seu Espírito Santo, estejamos com Ele também todos os dias até a consumação dos séculos, para a glória do seu santo nome. Nós agradecemos por esse momento de reunião, agradecemos por esse culto, e pedimos, como parte dessa comunhão que o Senhor nos ordena, pedimos em favor de toda a sua igreja, daqueles que estão sofrendo, dos que estão doentes, dos que estão padecendo perseguições nesse momento, dos que estão em iminência de morte por conta da sua palavra, de temor à sua pessoa. Nós rogamos por todos os irmãos, que nós não sabemos como se encontram todos, nós não conhecemos a todos, mas o Senhor é aquele que tudo e a todos contempla e sabe o estado de cada um. Nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de cada membro do corpo de Cristo ao redor do mundo nesse momento. Que o Senhor visite, que o Senhor traga consolo e renovo através do Espírito Santo, principalmente a alegria na sua salvação. É o que nós pedimos e agradecemos por essa reunião em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, eu Senhor agradeço a oportunidade em nome de Jesus nessa noite. Glória a Deus, glória ao Senhor.